mas eu perguntei exatamente sobre a questão do brasileiro, porque o trabalho é fantástico, né? Não tem como negar que o trabalho, até vou te perguntar isso para emendar. Se você esperava, porque ele disse que não, ele respondeu ontem na coletiva que não esperava um sucesso tão grande, uma virada de chave tão grande no Flamengo e com o trabalho dele. Queria saber se você esperava. E assim, responde isso primeiro para depois para não ficar muita coisa, para depois te emendar sobre a questão do brasileiro. Olha só, quando a gente faz uma mudança de técnico, de comissão técnica, o teu objetivo é a melhora. E com as informações que a gente tinha do elenco, principalmente também de quem estava chegando, eu não tinha dúvida que uma hora a gente ia chegar. Às vezes não dá tempo, né? Às vezes você tropeça no meio de algumas situações e você não consegue fazer essa travessia. O que aconteceu foi o seguinte: a gente tinha as informações da qualidade da janela que a gente ia fazer, dos jogadores que iam fazer. A gente tinha noção perfeita dos jogadores que a gente tinha lá dentro. Precisava de ajuste, precisava de uma boa conversa, de alguma coisa a mais para dar uma liga. E deu e assim, os resultados foram os melhores possíveis. Uma pergunta aí sim, entrando onde eu queria chegar, porque isso ele falou ontem, agora é uma coisa que vem se falando, pelo menos umas 2 semanas, desde o empate contra o Palmeiras, essa questão do brasileiro, né? Porque a torcida do Flamengo, exigente do jeito que é, ainda mais com investimento, com todo esse potencial, com essa musculatura, como você gosta de dizer, que é a tríplice coroa, né? A tríplice coroa real, que é a Libertadores, a Copa Nacional e o Campeonato Brasileiro. Agora, o Campeonato Brasileiro ficou distante e vocês, o próprio Dorival, vamos buscar, ainda estamos buscando. Mas assim, aquele jogo contra o Palmeiras, que era o líder, que era a chance, o confronto direto para encurtar, né, para ganhar, somar pontos, eles não. Não era o jogo para entrar com a força máxima desde o começo? Não, isso partiu de quem? O Dorival falou, não, eu ouço todo mundo, mas a decisão foi minha. Mas não, por exemplo, o caso, até o Mauro César cita isso em 2019 com o Abel Braga, quando ele queria entrar com o time misto lá contra o Fortaleza, e vocês quiseram que ele entrasse com o time principal. Não teve isso também? Sim, mas olha assim, a gente tem que saber o período e a fotografia do momento. Vamos por parte. Quando se tomou a decisão de ir com este time para o jogo contra o Palmeiras, eu gostaria de lembrar que a gente teve um jogo contra o Atlético Paranaense num campo sintético em que os jogadores têm extrema dificuldade de jogar, saem com muito mais dor, têm uma chance muito maior de lesão naquela semana. E, infelizmente, a gente, na sequência, iria jogar também contra o Palmeiras, que é campo sintético, que é um campo problemático. Tanto é problemático, David, que só tem isso aqui no Brasil. E é autorizado pela FIFA, né? Se não fosse. E por que só tem no Brasil? Qual é o motivo de só ter no Brasil? Lá fora existem 1 ou 2 lugares que são autorizados por problemas climáticos, em que você tem situações de menos 15, menos 20, menos 30, não bate só um problema. O time daquela localidade se classifica para essa situação, você não pode penalizar jogando fora, e aí você abre um precedente. Aqui não. Aqui se tem essa situação dos 2 clubes. O Flamengo fez um jogo contra o Atlético Paranaense, iria fazer contra o Palmeiras, e logo depois tinha um jogo contra o São Paulo de semifinal de Copa do Brasil fora. Então se tomou a decisão de não repetir os jogadores que iriam fazer pelo menos na grande maioria, que não iriam se fazer esse jogo da sequência do Atlético Paranaense. Tomou-se a decisão. Eu acho que a gente não pode ser engenheiro de obra pronta. O Flamengo saiu na frente, tinha tudo para permanecer com o resultado, tomou o gol, empatou. Eu acho que você também penalizar ou querer analisar coisas somente naquele momento, a gente tinha que se tomar uma decisão, foi essa decisão que foi tomada, e o Dorival teve o amplo apoio
da decisão que ele quisesse tomar. Mas aí a história que até o Jorge Jesus falava, que as Copas não têm o mesmo peso do campeonato, né? O campeonato é muito mais importante, não sei o quê. E aí o Flamengo claramente priorizou as Copas, porque vinha contra o Atlético Paranaense e depois contra o São Paulo. Esses dois jogos entre o Palmeiras. Eu queria lembrar a todos vocês, eu não posso perder a tua audiência aqui, as pessoas aqui. O Jorge Jesus, quando chegou no Brasil, ele chegou, estava no meio da Copa América. Estava no começo da Copa América. O Flamengo ficou sem jogar 35 dias. Ele teve oportunidade de fazer uma intertemporada enorme. Isso. Logo depois, o Jorge Jesus caiu na Copa do Brasil, nas oitavas da Copa do Brasil. Logo que ele assumiu. O Flamengo empatou com o Atlético Paranaense, foi jogar no Rio de Janeiro, empatou, perdemos no pênalti. Isso aí. E aí, ele, além de ter a intertemporada por completo no meio do ano, ele ainda teve as semanas cheias. Então, assim, isso aí não muda o ano histórico que a gente teve, mas não trazer isso à tona para que seja analisado para terceiro. E o Flamengo está nessas 3 competições. O Flamengo está em pé na Copa do Brasil, está em pé na Libertadores da América, e poderia aí estar numa situação mais confortável do Campeonato Brasileiro, não está. Mas eu acho que você chegar e falar que é um erro botar um time misto... Porque a imprensa, de uma forma geral, considerou erro. Sim. Eu acompanho, Davi, eu acompanho e respeito. Só que é muito fácil estar ali do lado de fora. É isso ou não é, tem que tomar decisão, tem que ser firme. E às vezes a gente toma uma decisão que o resultado não é o que nos coloca numa situação confortável nessa decisão que a gente tomou. Foi o caso. Tomamos a decisão de ir com um time misto, o resultado teve um empate, e aí as análises são em cima do empate. Agora o Dorival tem o livre-arbítrio aí nessa decisão, a decisão dele foi tomada. Sim, ele às vezes ouve a gente, às vezes não ouve, depende. Ali a gente tinha uma decisão científica em relação a... Né? Porque a gente estava com medo de ter um problema com os jogadores, e qualquer lesão dos jogadores naquele momento nos tirava de jogos importantíssimos na sequência do mata-mata também, inclusive na semifinal da Libertadores da América. É isso. Vamos ver o que o lado de cima está guardando. Eu não vou ficar lamentando, não. Senão no futebol não dá para lamentar, não. Escola de samba passa uma vez por ano. Futebol é toda quarta e domingo, amigo. É verdade. Entendeu? Então, assim, é isso. Então, mas aí que tá, nesse foco, obviamente, ficou para as Copas. O Flamengo tem que focar nas Copas porque está na final. Tá aí 3 jogos, 2 jogos da Copa do Brasil. Flamengo não precisa, sim, mas nesse momento, o Flamengo pode, até pela parada que vai ter aí nas datas FIFA aí, o Flamengo vai fazer uma leitura do seu elenco. É evidente que vai analisar as finais da Copa do Brasil, a final da Libertadores, e a gente vai fazer o melhor trabalho possível para que a gente chegue dentro do Campeonato Brasileiro, esteja disputando o campeonato até o final. Eu acho que não tem nada ganho para ninguém em lugar nenhum, e também no Campeonato Brasileiro também não. Eu acho isso. Não, porque eu entendo o teu lado, e assim, eu gosto de debater, por mais que a gente esteja numa entrevista, eu gosto de debater. Não, mas entendeu? É importante. E acho que é muito importante que você entende isso. E eu respeito a opinião. Eu respeito a opinião e respeito as críticas, se tiverem que serem feitas, em detrimento a essas decisões. O que acontece é que, às vezes, como a gente está numa entrevista aqui, você tem um ponto de vista, eu tenho um outro ponto de vista, não necessariamente eu vou te convencer ou você vai me convencer. Exato. A gente está aqui para expor. Para expor. Exato. Você vai falar acho importante eu falar para você o que eu falo, o que eu critico nos vídeos, entendeu? No canal. E eu acho que é importante também você me dar essa oportunidade, que aí eu também falando... As pessoas em que você critica no vídeo, eu tá tendo uma oportunidade de ouvir o meu lado também. Exatamente. E assim, voltando a falar, a gente, com o Atlético Paranaense, a gente estava num campo sintético, já vinha de uma batida muito grande e, infelizmente,
o jogo com o Palmeiras era num campo sintético também. A gente ficou com medo de possíveis lesões e a gente não foi querer botar o mesmo time do Flamengo em 2 jogos subsequentes, numa situação sintética, em que é consenso, isso aí não é uma posição do Marcos, do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, é um consenso que é diferente, que o jogo que é um local... prende mais propício a lesões. Eu estourei meu joelho no campo sintético assim, agora, antes da Copa Sérgio. Não, isso é o que mais acontece. Isso é o que mais acontece. É evidente que esses campos sintéticos que tem por aí, não são da mesma qualidade. Não são da mesma qualidade. Do Allianz lógico. Pergunta aí qualquer ortopedista o índice de cirurgia de 10 anos para cá. Por quê? Porque em todo lugar se tem o campo sintético. Acabou com aquele campo society, em que quando você trava no society, ele andava mais um pouquinho, e aquilo ali era o suficiente, às vezes, para não dar uma lesão fatal, ou letal ali. A perna fica presa, né? A perna pende. Então, assim, foi isso, mas assim, volto a falar, o impacto de um segundo jogo nos deixou muito desconfortável, por isso que a gente tomou essa decisão. Então, mas eu entendo, colocando a crítica da torcida e da mídia, que de uma forma geral eu entendo e é um pouco a minha crítica também. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, então, tá lá de dentro, é outra história, é outra visão. Agora, foram 2 situações específicas. Essa do Palmeiras, muita gente achava, tá bom, não vai começar jogando por tudo isso que você falou, mas estava ganhando de 1-0 com um time alternativo, com um time que não era o time principal. Tá. Aí muita gente achava que fosse voltar com os principais já no intervalo, entendeu? E não voltou, esperou tomar um empate para no finalzinho, faltando 15, 20 minutos. Sim, e contra o Ceará foi mais ou menos assim, porque esperou tomar 1-0 em casa num time mais mexido que fez as estreias lá do Pulgar, do Varela. Sim, mas por exemplo, nessa do Palmeiras, eu acho que seria uma decisão até um pouco mais difícil, porque você está ganhando o jogo, o time estava jogando bem, então também não nos daria a certeza de que se trocasse, nós teríamos a vitória. Então, o time jogando bem contra o Palmeiras lá dentro. Sim. Então, se teve a opção de segurar mais um pouco, mas enfim, agora foi. Eu acho que também tem decisões técnicas que tem que respeitar o Dorival, e é isso. Agora é importante deixar esse recado, assim, você como o homem forte do futebol, para a torcida mesmo, de uma forma institucional, que o Flamengo, isso é óbvio, né? Vai brigar pelas 2 finais, quer chegar inteiro nas 2 finais, e o brasileiro vai fazer o que puder, mas não tem mais essa obrigação, porque senão sabe como é que é a torcida, né? Ame e odeie o tempo todo, né? Sim, como mesmo o Dorival fala, um palmo de distância do céu e do inferno. Então o Dorival não ganhou do Ceará, já tinha gente pedindo a cabeça dele. É uma coisa muito doida isso. Sim, mas isso aí o que teve de críticas em relação à escalação do jogo contra o Ceará foi uma enormidade. Mas, volto a falar, essa escalação é do Dorival, o dirigente, seja lá qual for, ou quem for, tem limites para você chegar e se posicionar, você tem que saber se posicionar, até porque quando você tem uma decisão ou um encaminhamento para achar que tem que jogar time A ou B, você está tirando do campo C ou D. Sim. Então você tem isso aí, reflexos também dentro do vestiário. Você concorda comigo? E o Dorival é muito bom com isso, concorda comigo que a partir do momento que eu, dependendo da movimentação que eu fizer, fale, olha, eu acho que tinha que entrar com o time titular. O time de suplentes, ou alternativo, qualquer nome que você dê aí, posso olhar, esse cara não confia em mim? Então, assim... Muita gente falou isso até sobre o Palmeiras. Então a gente tem que ser muito habilidoso, tem sensibilidade para você fazer essas movimentações, para que você não perca o vestiário, não perca as situações de comando, inclusive o técnico, que se você faz uma intervenção grande, ou se você coloca o técnico em xeque em algumas situações, amanhã, o dia que tiver um pouco mais na frente, ele vai falar, olha, teve interferência no meu trabalho e foi por isso que as coisas não aconteceram.